E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Solis Salgado. E hoje vamos falar de cidades que cresceram mais rápido do mundo. Tu acreditas que uma cidade pode sair de cidade baixa para grande cidade? Exemplo, aquela evolução que tu podes comparar com uma cidade que não era Estados Unidos e hoje já comparas com Nova York. Era uma cidade comparada com uma cidade africana, sem estruturas, sem prédios, sem nada, sem edificações. Hoje de repente, bum, tu vês prédio, televisões, tudo por aí. Tu saiba que tudo é possível. Então hoje vamos ver cidades que cresceram mais rápido do mundo. Mais rápido do mundo, gente. Cidade muito top. Assista esse vídeo, deixa o like, partilhe para teu amigo, partilhe com todo aquele que estiver aí do teu lado para ajudar o canal a crescer, dar uma força da esquerda. Leva muito tempo para se construir uma cidade, mas essa regra nem sempre funciona. Existe uma cidade no mundo onde dezenas de casas foram construídas em um dia. Uma cidade que ficou milionária em apenas algumas décadas e até uma cidade experimental que foi construída em apenas 3 anos. Vamos dar uma olhada nelas. Esse é o Infinito, e nesse episódio eu vou mostrar as cidades que mais crescem no mundo. Vamos nessa! Shenzhen. Olhando para as fotos da Shenzhen moderna, é difícil acreditar que essa cidade seja muito jovem. Cerca de 40 anos atrás era uma pequena vila de pescadores com desenvolvimento precário e uma população de alguns milhares de pessoas. Agora é uma cidade gigante com mais de 17 milhões e meio de pessoas. Enormes arranha-céus e grandes finanças. Shenzhen tem sido uma das principais cidades do sul da China por muitos anos. Graças ao enorme investimento estrangeiro e governamental, uma pequena vila rapidamente se tornou uma metrópole desenvolvida. Na década de 80, durante o primeiro boom da construção civil, Shenzhen literalmente cresceu aos trancos e barrancos, com dezenas de novas casas surgindo todos os dias e ficando cada vez mais altas ao longo do tempo. O edifício Gomao, a maior glória de Shenzhen na época, é um caso excepcional. Um andar foi construído em questão de 3 dias. No menor tempo, a torre se tornou o edifício mais alto da China, embora o recorde tenha sido quebrado posteriormente. Graças ao incrível ritmo da construção do edifício Gomao, a expressão velocidade de Shenzhen foi cunhada. E a própria cidade foi reconhecida como a que mais cresce no mundo. A situação não mudou muito. Shenzhen ainda está se desenvolvendo e crescendo. Andrigard. Construir uma cidade em poucas décadas é legal, mas em uma cidade construída em apenas alguns anos. Andrigard é exatamente um desses casos. Está localizada na Bósnia e Herzegovina e é uma cidade dentro de outra. Andrigard está localizada em Visegrad. O ritmo de crescimento é surpreendente, pois a cidade foi construída do zero em apenas 3 anos. Até alguns edifícios levam mais tempo para serem construídos. Até junho de 2011 era um terreno baldio, e em junho de 2014 foi substituído por antigos edifícios em estilo balcânico. Do lado de fora, a cidade parece uma fortaleza, como Visegrad poderia parecer se estivesse cercada por uma muralha na Idade Média. É interessante que Emir Kusturica, o famoso diretor de cinema, tenha dado uma enorme contribuição para a cidade. Foi ele quem financiou e dirigiu a construção. Graças a Kusturica e aos trabalhadores, por 3 anos, lojas, hotéis, teatro, museu, instituto, templo, mercado, cafés, restaurantes, cais e muito mais surgiram literalmente do nada no deserto. Todos os anos, centenas de turistas vão para lá, desejando experimentar a incrível beleza. Novosibirsk. Se Andrigard pode ser incluída entre as cidades que foram as mais rápidas, a russa Novosibirsk pode ser chamada com segurança da cidade multimilionária que mais cresce na história. Ao mesmo tempo, Novosibirsk chegou ao Guinness Book como a cidade que mais cresce no mundo. Sua população atingiu 1 milhão de pessoas em menos de 70 anos. Em comparação, uma gigante como Nova York levou 250 anos. Tóquio levou 400 anos para chegar a 1 milhão de habitantes. Moscou levou 700 anos e Kiev levou 900 anos. Uma das concorrentes mais próximas de Novosibirsk é Chicago. Essa metrópole americana se tornou uma cidade multimilionária em 85 anos. E é por isso que as duas cidades são frequentemente comparadas. Apesar da incrível conquista no passado, agora Novosibirsk não pode ser chamada de uma cidade em rápido crescimento. O ritmo da cidade siberiana diminuiu. Mas outras cidades de diferentes partes do mundo apresentam uma taxa insana de crescimento e desenvolvimento, e estão crescendo aos trancos e barrancos. Fique ligado para ver ainda mais cidades em rápido crescimento e desenvolvimento no planeta que vão te impressionar. Chongqing. Shenzhen não é o único orgulho da China. Em termos de cidades, é difícil discutir com o Império Celestial, porque as cidades locais estão se desenvolvendo muito rapidamente. Talvez Chongqing faça isso melhor, e talvez você nunca tenha ouvido falar dela. Nesse caso, é um dos 4 municípios da China e uma das cidades que mais crescem no planeta.
Sua população é impressionante. Chongqing é o lar de mais de 32 milhões de pessoas. Isso é quase 3 vezes mais do que Moscou. No entanto, a área de Chongqing também é enorme. É 32 vezes maior que a capital da Rússia. 30 vezes maior que a capital da Rússia, Shenzhen, uma cidade com pouco tempo, uma cidade de pouco tempo, já é maior 30 vezes que a capital da Rússia. Alguns vídeos me deixam de boca aberta, gente. O rápido crescimento da cidade se deve à sua economia em crescimento que aumenta 15% a cada ano. O modelo de Chongqing, que difere da política tradicional chinesa, também desempenhou um papel importante no sucesso econômico da cidade. Fez grandes avanços na segurança pública, ajudou a reconstruir a infraestrutura, atraiu investimentos estrangeiros diretos e estimulou a urbanização. Lagos. Não apenas a China está indo bem, mas também a Nigéria. Muitas vezes associamos a África à pobreza, aridez e outras coisas ruins, mas nem todos os lugares do continente são ruins. Lagos é um exemplo perfeito. Essa cidade nigeriana está literalmente crescendo aos trancos e barrancos. Agora sua população excede 23 milhões e em 2050 poderá ultrapassar os 32 milhões. E alguns especialistas acreditam que até o final do século XXI, Lagos em geral será a cidade mais desenvolvida e populosa do mundo, na qual viverão cerca de 90 milhões de pessoas. É incrível porque apenas cerca de 30 anos atrás, apenas alguns milhões de pessoas viviam lá. Lagos é auxiliada por sua localização. A cidade abriga a maioria das indústrias da Nigéria. E a própria cidade é um dos portos mais importantes, não apenas do país, mas de todo o continente. Cerca de 6 milhões de toneladas de carga passam por Lagos por ano. Não é à toa que a cidade cresceu tanto. Hoje é considerada a maior cidade do país e de toda a África. E em poucas décadas poderá levar a palma da vitória global. Nairobi. A África Oriental também possui cidades bacanas, e a principal delas é Nairobi, capital do Quênia. É a maior cidade da África Oriental, com um grande número de habitantes, arranha-céus e outras coisas. No entanto, há pouco mais de 100 anos era apenas um pântano. Na verdade, mesmo algumas décadas atrás, Nairobi era muito diferente do que se tornou. A cidade parecia algo entre uma típica savana africana e a futura metrópole. Agora os arbustos e a areia foram substituídos por vegetação, e os pequenos edifícios foram substituídos por arranha-céus e estruturas de primeira classe. Muitas empresas e organizações internacionais, incluindo alguns órgãos da ONU, estão sediadas na cidade. A população de Nairobi é de cerca de 4,4 milhões de pessoas e está crescendo. Infelizmente, a maioria dos habitantes não vive em casas de luxo, mas em favelas. Embora Nairobi esteja se desenvolvendo rapidamente, dentro dos limites da cidade estão as favelas de Kibera, as maiores e mais assustadoras do mundo. Entre 100 mil e 2 milhões de pessoas vivem lá. O número exato é desconhecido. E, surpreendentemente, as favelas ficam a apenas 5 quilômetros do centro da cidade. Embora Nairobi esteja crescendo rapidamente, a cidade ainda está longe de ser a mais próspera e a capital queniana está constantemente no topo de várias listas em termos de criminalidade. Kinshasa. África Oriental, check. África Ocidental, check. Então nos resta a África Central. Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, não é apenas a cidade-chave do próprio país, mas também da África Central. E ao mesmo tempo uma das megalópolis que mais crescem no planeta. Mais de 17 milhões de pessoas vivem lá, e isso está longe do limite. Até 2050, o número de habitantes deverá triplicar. Nos últimos anos, a taxa de crescimento populacional tem sido boa, cerca de 4% por ano. Como no caso de Nairobi, Kinshasa é uma cidade típica de muitas faces. Bairros ricos e áreas comerciais convivem com favelas muito pobres, onde as pessoas precisam sobreviver diariamente. Ainda mais surpreendente é o fato de que não apenas humanos, mas também robôs trabalham nas estradas centrais de Kinshasa. Assim como no mega desenvolvido Japão, os robôs são equipados com câmeras de vídeo, displays com informações para pedestres e semáforos manuais. Eles são movidos a energia solar e podem até escrever multas. Pessoal, a gente vai ficar por aqui e como vocês viram aí no vídeo falamos de tanta coisa, muitas cidades, gente, muitas cidades, até cidades africanas que têm um rápido desenvolvimento. Isso me orgulha muito porque na África também tem cidades prósperas para serem a palma conhecidas internacionalmente, como Nairobi que é a capital do Quênia, a Nigéria eu nem sabia também que era um dos lugares, uma das cidades muito top comparado com cidades do exterior, cidades que não são da África, cara, isso me orgulha muito. Falamos da Nairobi, falamos do Nigéria e não falamos da África do Sul ainda. A África do Sul, eu acredito que é uma das cidades também muito prósperas, porque é uma África
do Sol, mano. Então isso, fico muito feliz em saber que tem tantas cidades na China. A China tem muito desenvolvimento e a África também faz o seu possível. A Nigéria está fazendo o seu possível e está onde está porque ele fez o seu possível, suas influências, esse afeto, esse tipo de força que nós devemos ter para poder crescer. Temos que nos inspirar a outros lugares que já são grandes. Não são cidades de longe que estão a desenvolver, cidades de perto, daqui mesmo de África, no sucesso. Então, se tu gostaste do vídeo, partilhe esse vídeo com mais uma pessoa para poder ajudar o canal a crescer. Deixe o like, subscreva. Até no próximo vídeo. Esse vídeo terá a segunda parte. Come on!